Fala galera, boa noite. Vamos lá para mais uma palavra compartilhada. E a palavra dessa noite se encontra lá no livro de Josué, capítulo 6, do 2 ao 5, que fala: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre, de carneiros, adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo voz o seu sonido, todo o povo gritará com um brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente. A palavra é bem clara. Tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei e aos seus homens valorosos. Ou seja, foi Deus que deu aquela terra a Israel. As muralhas não caíram nem por causa das buzinas, nem dos gritos, e sim porque Deus derrubou. Mas, se Deus iria derrubá-la, que ele tinha o poder para isso, claro, porque Deus ele pode todas as coisas. Porque Deus fez com que as pessoas rodeassem aquela cidade por 7 dias, e somente no 7º dia fosse dado o brado, né, para que gritasse e os muros viessem cair ao chão. A palavra também relata que Deus deu uma estratégia a Josué para guiar aquele povo e falar como é que deveria ser feito, cada detalhe todos os dias. Então ninguém poderia falar nada. Mas aí eu te pergunto, como é que Josué ia fazer isso com aquele povo? Alguns incrédulos, uns que não acreditavam, achavam que isso podia ser loucura, que era impossível, ou que se Deus tem todo o poder para fazer isso, por que Deus não derrubou logo a muralha, se ele poderia fazer isso? E então, Deus, ele deu estratégia a Josué e disse: faz assim como eu te ordeno. Vai, rodeia a cidade por 6 dias e somente no 7º dia vocês gritarão e as muralhas virão ao chão. Mas o que Deus estava fazendo era testando a fé daquele povo. O mais difícil ali era ter e manter a fé necessária para continuar fazendo tudo aquilo e acreditar tudo aquilo tinha um propósito. Às vezes, aquilo que parece ser tão simples, de repente fica tão complicado. O que está perto parece ficar tão longe, e a luta parece ser tão árdua, e a prova parece não ter fim. É Deus testando a nossa fé, para ver se a nossa fé dura os 7 dias. E aqui ele fala: porque querer ser abençoado, todos querem, né? Claro. Mas aí, Deus testa a fé para ver quem quer mesmo ser abençoado. O segredo daquele povo foi persistir. Guardou a fé por 7 dias e venceu. O segredo não é ser ou mais forte ou mais sábio, mas persistir e manter a fé. E lá em Hebreus 11:30 ele fala: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Então, o que aconteceu com aquele povo foi a persistência. Primeiramente, quer dizer, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês hoje é teste da fé. Confiar e acreditar naquilo que ainda não pode se ver, mas que acredita que vai acontecer. Aquele povo, o que eles poderiam fazer era somente crer e ter fé que iria acontecer. Eles não viam que a muralha ia cair, ou por muitas vezes outros não acreditavam, porque como é que a muralha vai cair somente com gritos e com sons de trombetas? Como é que uma muralha vai cair? Imagine aí nós chegando diante do muro e a gente dá um grito, e o muro cai. Será que seria assim tão fácil para nós dia de hoje? Mas naquela época existia um propósito. Deus tinha um propósito com aquele povo. E o propósito que Deus tinha em fazer com eles era testar a fé deles. Fazer eles acreditar em algo impossível que poderia se tornar possível. O segundo ponto é a persistência e exercitar a fé.
O grito diante da muralha foi a persistência e a exerção da fé. Por quê? Eles tiveram persistência, porque eles rodearam a cidade durante 6 dias, fazendo a mesma coisa, persistindo, somente rodeando com a Arca da Aliança e as trombetas e pará, todo aquele protocolo do qual Josué tinha dado a eles, que eles eram para fazer. Então eles tiveram persistência durante os 7 dias e exercitaram a sua fé. Embora um acreditasse e outros não, mas eles exercitaram a sua fé e acreditaram e fizeram aquilo tudo que Josué mandou. E qual foi a estratégia que Deus deu a Josué para guiar aquele povo? E por terceiro, é a conclusão do propósito. O grito diante da muralha foi a conclusão do propósito que se iniciou um desafio, testando a fé e a confiança do povo. Primeiro, o povo foi testado, a sua confiança. Continuando com a persistência e exercitando a fé, todos os dias repetidamente, e a fé e por terceiro, a fé se materializando, quase não sabe, na frente do povo, com os gritos para derrubar a muralha que veio ao chão. Parecia loucura? Sim. Parecia impossível? Sim. Mas Deus, ele dá estratégia ao seu povo para vencer aquela batalha e derrubar as muralhas que impediam de receber a vitória. Com você não é diferente. Quando você traz Deus para a sua vida e tem fé que ele pode fazer o impossível, e no momento certo, ele vai te dar a arma certa para derrubar as muralhas que existem na tua vida, E acredite, o nosso Deus faz o impossível acontecer. Então, a palavra que eu quero deixar para vocês essa noite é essa. Deus, por muitas das vezes, ele testa a nossa fé diante de algumas coisas que se levantam em nossa vida. E aí, ele quer ver até onde você vai. Se realmente você vai exercitar a sua fé nesse teste de fé. Porque existem coisas na nossa vida que é somente a fé para que possa acontecer. Tem coisas que aos nossos olhos são impossíveis. E que a gente pode até pensar, cara, isso não é possível, isso não pode acontecer. Mas Deus, com toda a sua misericórdia, ele vem e faz acontecer por conta da nossa fé. E o segundo, a gente tem que exercitar a nossa fé. A gente tem que persistir naquilo que a gente quer. Se realmente você quer algo na sua vida e que você acha que isso é bom para você e que Deus está no controle disso, então você vai persistir e você vai exercitar a sua fé, acreditando, confiando, orando, se humilhando e pedindo estratégia ao Senhor. Porque tudo que acontece na nossa vida, a gente tem que pedir estratégia ao Senhor. Por que a gente tem que pedir estratégia ao Senhor? Porque a gente não sabe como guiar a nossa vida. A gente não sabe quais caminhos devemos tomar e nem quais passos que devemos ter. Mas quando a gente traz Deus para a nossa vida e diz, olha Deus, aqui tá o que eu estou querendo fazer. Possa ser um trabalho, possa ser um relacionamento, eu não sei o que você quer na sua vida. Mas quando você traz Deus para frente, você vai ter que pedir estratégia a Ele, você vai ter que conversar com Ele, você vai ter que entrar no íntimo com Ele e dizer, olha Deus, é isso aqui. Então me dá estratégia para mim conseguir fazer isso aqui. E Deus vai lá, analisa e Ele vai te dar a estratégia. E a estratégia que Deus te der, você vai exercitar. E no final de tudo, que é o terceiro ponto, vai ser concluído o propósito. Naquela época lá, o propósito deles era derrubar a muralha e conquistar aquela cidade que era deles, que era prometida a eles, que era a vitória deles no final. Então, a mesma coisa é conosco, tá? É conosco. Então, no final de tudo, vai ser concluído o propósito de Deus na nossa vida. E a gente vai conseguir derrubar as muralhas que nos impedem de avançar. A gente vai ter que derrubar as muralhas do medo, as muralhas da angústia, da depressão, da ansiedade, do choro, que é algo que a gente relatou
na primeira palavra compartilhada, né? Sobre o mar, né? Que eu falei sobre Pedro, que ele andava sobre o mar e ele teve medo e afundou. Então, a mesma coisa é hoje. Existem muralhas na tua vida. Eu não sei quais são as muralhas da tua vida que existem, mas você sabe. Então você vai ter que pedir estratégia ao teu pai, você vai ter que entrar no íntimo com ele e pedir para ele te dar a estratégia certa para você agir da maneira certa. Não adianta você querer fazer as coisas com as suas próprias mãos. Não adianta você querer tomar o rumo da sua vida, do seu jeito, da sua maneira, tomar as rédeas sem saber como é que deve ser. Porque só quem sabe o que é melhor para a tua vida é o Senhor. É Ele que tem que reger a tua vida. A partir do momento em que você aceita Jesus na sua vida, você se torna uma nova criatura e eis que tudo se fez novo. Então, se antes era o inimigo que regia a tua vida e que te guiava, te fazendo pecar e te fazendo fazer coisas que desagrada o coração do Senhor, quem vai te guiar a partir do momento em que tu aceita Ele na tua vida vai ser o Senhor. E você tem que entregar na mão do Senhor. Não é entregar a tua mão desse lado e a mão de Deus aqui e você ficar puxando do lado e Deus querer do outro. Não, é entregar realmente a Deus e deixar Ele cuidar de tudo. E aí você vai fazer as estratégias certas, você vai conseguir derrubar as muralhas que existem na tua vida e você vai conseguir concluir o propósito e ter a sua vitória. Então, o que eu quero passar para vocês é isso. Deus, Ele testa a nossa fé para que a gente tenha persistência, exercitar a nossa fé e, por terceiro, concluir o propósito que Ele tem na nossa vida. Então, Deus, Ele tem um propósito na tua vida que Ele quer concluir. Então, acredite, tenha fé e persista, porque nada para Deus é impossível. E Ele está com você hoje, amanhã e sempre. Amém? Tchau, galera!